Então, boa noite a todos. Tá? Vamos dar continuidade ao estudo de controle de constitucionalidade. Nós estávamos falando da ação direta de inconstitucionalidade, né, a nossa ADIM genérica. Vamos abrir nosso quadro, nosso whiteboard, tá? Nosso quadro branco aqui, e vamos escrever, onde tem alunos chegando. Bom, vamos lá. Do conteúdo passado, não sei se ficou alguma dúvida. Está bem tranquilo, né, pessoal? O princípio da congruência, professor, podia explicar um pouquinho melhor, fazendo um favor? Congruência, sim. É o nosso último assunto. Vamos voltar lá. Deixa eu só fechar aqui. Ele deu errado aqui, eu vou ter que abrir de novo o quadro aqui. Só um minuto, pessoal. Já voltamos lá. Cadê? Então, nós estávamos lá falando ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vamos voltar ao princípio da congruência. Qual a sua dúvida, Juarez? Quer que eu retome tudo ou você tem uma dúvida específica? É a questão do arrestamento que eu não entendi. Ah, tá. Do O arrestamento. que significaria arrestamento? Ah, tá. Grato. Beleza. Então é o seguinte, o que ocorre? Nós temos lá, digamos, uma lei João da Lenha, e ela vai dispor, por exemplo, sobre a violência doméstica, né? Então ela vai ter lá todos os princípios, então ela vai ter vários artigos, ela vai dizer lá no artigo 1º, essa lei regula a violência de uma mulher diante de um homem, tá? Vamos supor que surja uma lei dizendo, né, regulamentando a violência da mulher diante do homem. Então, vamos dizer que nós temos lá vários artigos, e daí essa lei ela vai ser questionada através de uma ação direta de inconstitucionalidade em artigos específicos em que eu, né, sendo um legitimado, não concordo. Por exemplo, o artigo 2º diz que, por exemplo, é legítimo a esposa surrar o marido e chegar alcoolizado em casa. Tem gente aí que vai gostar dessa lei. O que ocorre? O princípio do arrastamento, ele vai dizer, né, então ele vai dizer, por exemplo, que todo aquele artigo que tiver relacionado a determinado artigo julgado inconstitucional, ele vai ser arrastado e vai ser declarado inconstitucional por arrastamento. Tá? Então, vamos por aqui. O artigo 3º diria poderá utilizar Então, eu vou dar um exemplo aqui meio absurdo, mas para vocês entenderem o conceito. Então, vamos dizer que nós temos essa lei, Lei João da Lenha, tá? O artigo 1º diz que essa lei regula a violência de uma mulher diante do homem. O artigo 2º diz, é legítimo a esposa surrar o marido que chegar alcoolizado em casa. O artigo 3º diz, poderá utilizar de rolo de macarrão nesta surra.
Eu, né, sou um legitimado, eu vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, especificamente questionando que o artigo 2º é inconstitucional. E eu vou lá diante do Supremo, né, já que nós estamos falando de uma ação de controle de constitucionalidade abstrato, né, então eu não vou entrar com um caso concreto, mas questionar a lei em si. E eu vou questionar lá o Supremo, dizendo, olha, o artigo 2º da Lei João da Lenha é inconstitucional, porque o legislador permitiu que a violência da mulher em relação ao marido fosse constituída. Né? O legislador ele sancionou uma lei que diz que é legal a mulher surrar o marido, desde que ele chegue alcoolizado em casa. Tá? Evidentemente, é errado o marido chegar alcoolizado, mas isso não legitimiza, né? Não torna legal a ação da esposa surrar o marido. Então, eu entro lá questionando só o artigo 2º. E o Supremo Tribunal Federal, ele me dá deferido, né? Defere a ADIM, dizendo realmente o artigo 2º é inconstitucional. Beleza. Vocês concordam comigo que o artigo 3º, quando ele diz aqui, poderá a esposa utilizar de rolo de macarrão nesta surra? Vocês concordam que o artigo 3º ele tem uma relação com o artigo 2º, certo? Concordam? Então, o que ocorre? Eu questionei, entrei lá no Supremo só quanto ao artigo 2º e ele diz, o artigo 2º é inconstitucional. Beleza. Aí o que ocorre? O princípio da congruência e arrastamento, ele vai dizer que que no restante dessa lei, tudo que estiver relacionado, né, de alguma forma com o artigo 2º, ele também vai ser, por congruência ou arrastamento, entendido como inconstitucional. Tá? Só que assim, não vai estar expresso lá. O Supremo não disse para mim expressamente que esse artigo 3º é inconstitucional. Tá? O que vai me dizer que esse artigo, poderá a esposa utilizar de rolo de macarrão nesta surra, é inconstitucional, vai ser o princípio do arrastamento. Tá? Da congruência ou arrastamento, que são sinônimos. Não sei se deu para entender. Então, vai ficar uma aplicação, né, dos julgados nesse sentido. Tá? Não sei se eu respondi tua pergunta, Jares. Porque aqui, expressamente, né, eu entrei lá com a DIN só questionando o artigo 2º. Mas como o artigo 3º ele só tem coerência, né, se eu utilizar ele relacionado ao artigo 2º, porque ele está falando aqui, poderá a esposa utilizar de rolo de macarrão nesta surra. Esta surra aqui, que ele está se referindo, é a do artigo 2º. Tá? Então, não precisou o Supremo dizer que o artigo 3º é inconstitucional. O próprio princípio da congruência ou arrastamento vai me reconhecer que esse artigo 3º também é inconstitucional. Não sei se eu respondi a pergunta. Me dá um positivo ou me confirma aí, faz favor. Juarez? Oi, professor. Ele se baseia, esse ADIM, só num artigo, num texto, né? E daí subentende-se os outros. Veja, isso? A ADIM eu posso entrar lá, questionar a lei inteira, tá? O que ocorre? Esse princípio de congruência ou arrastamento, ele serve para me dizer que todos os artigos, né, parágrafos, alíneas, né, que estiverem relacionados àquilo que o Supremo reconheceu como inconstitucional, ele também vai ser declarado inconstitucional por arrastamento, tá? Porque, digamos assim, a partir do momento que aqui é inconstitucional, né, ele deixa de existir, tá? Então, a gente riscou o artigo 2º porque é inconstitucional.
qual é o sentido de eu ter aqui o artigo 3º? Poderá a esposa utilizar de rolo e macarrão nesta surra? Que surra? A surra do artigo 2º, tá? Então, o arrastamento é nesse sentido, que outros artigos, outros parágrafos, incisos, alíneas, que tiverem relação com o texto, né, naquilo que foi declarado inconstitucional, deverá também ser reconhecido como inconstitucional, independentemente do Supremo dizer expressamente, olha, o artigo 3º é inconstitucional, entendeu? É esse sentido. Não sei se respondi, mas lógico que você pode... Obrigado. Você pode entrar com uma DIN questionando vários artigos, ou só uma linha, tá? E a gente já vai ver que a DIN não vai vincular o juiz. Acho que respondi a tua pergunta. É só uma questão. Ok, grato mesmo. Ok. Vamos seguir então, pessoal. Então, esse é o princípio da congruência, arrastamento, tá? Aí, o que que ocorre? Existe outro princípio, tá? Princípio do conhecimento aberto. Conhecimento aberto ou princípio da cognição aberta. O que que é isso, pessoal? Aí já estamos com 30 alunos aí. Estamos batendo recorde. O princípio do conhecimento aberto, cognição, ele vai me dizer assim, o STF, numa ADIM, ele poderá, tá, poderá declarar a inconstitucionalidade constitucional por fundamento diverso, do alegado. Bom, o que que é isso? Vocês estudaram lá em direito em processo civil, né? Processo penal, enfim, que o normal de um processo, né? Existe o normal do processo chamada causa de pedir, tá? Isso é normal. Então, a regra num processo, né, é que o juiz, ele tem que ficar preso àquilo que foi pedido no processo, tá? Então, por exemplo, o juiz não pode aumentar nem diminuir aquilo que foi pedido, certo? Nós temos, em regra, uma vinculação com a causa de pedir. Aqui, na minha ADIM, o juiz não, né, o Supremo, ele não está vinculado. Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo anterior. Nós temos lá uma lei, eu pedi inconstitucionalidade no artigo 2º, tá? O Supremo, ele não precisa ficar preso à análise do artigo 2º e dizer, realmente, o artigo 2º é inconstitucional. O Supremo, pelo princípio do conhecimento aberto ou cognição aberta, ele pode analisar a lei toda. E ele pode dizer, olha, o artigo 2º é inconstitucional, mas também reconheço que o artigo 10, o artigo 25, o artigo 32, inciso 2, também é inconstitucional. Então, o que que ocorre? O princípio do conhecimento aberto, ou cognição aberta, ele me diz que o juiz não está preso, né? Não está preso à causa de pedir. E vocês sabem, né, que lá no processo civil, né, o juiz tem que deferir ou não, mas de acordo com os pedidos. Então, muitas vezes, se o advogado lá comer bola e não pedir determinada coisa,
o juiz não pode dar de ofício, né? Essa é a regra. O juiz só pode deferir ou indeferir aquilo que é pedido. Aqui não, porque nós estamos falando, né, de uma ADIM, tá? Então é por isso, não é porque o Supremo tudo pode. Nós estamos falando aqui de ADIM, nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se busca o controle abstrato, tá? Lembrando aqui, nós não temos partes, né? Nós não temos pessoas envolvidas aqui na situação. Nós estamos questionando uma norma ou lei federal ou estadual. Nós estamos questionando um dispositivo que está em vigor, mas que a gente reconhece, por algum motivo, suas inconstitucionalidades. Então, a ideia aqui do efeito do princípio do conhecimento aberto é permitir que toda a lei possa ser analisada. E pode ser que na ADIM eu só peça aqui a inconstitucionalidade do artigo 2º e o Supremo diga, não, o 2º é constitucional, mas eu reconheço que o artigo 10, 25 e 32 é inconstitucional. Então, a ideia aqui é realmente, como o próprio nome diz, deixar aberto para que o Supremo analise a lei como um toda e ele declare aquilo que ele acha inconstitucional ou não. Pode ser que também o Supremo analise e diga não reconheço nenhuma inconstitucionalidade. Rejeita, né? Ele rejeita a DIN e arquiva. Acho que deu para entender. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Deu para entender, sim. Então, beleza. Pode-se falar em precedente, professor? Oi? Pode-se falar em precedente? Na verdade, assim, não vamos usar o termo precedente, mas uma vez que já seja julgado, né, ele vai inviabilizar que tenha um novo questionamento, né? Porque o Supremo eu não usaria esse termo de precedente, mas ele diria que é uma questão já debatida, né? Embora o Supremo ele é um tribunal político, né, pessoal? Vocês sabem disso. Então, conforme a mudança política, tem a mudança de entendimentos, né? É só a gente lembrar da questão da prisão em segunda instância, né? Então, isso seria, de certa forma, precedente, mas não utilizaríamos essa nomenclatura, vamos dizer, que seria uma matéria julgada, beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Então, nós temos lá, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, a Lei 9868 de 99. Tá? Eu vou tentar abrir aqui do lado. Lei 9868 de 99. Nós temos lá, essa lei, ela dispõe especificamente sobre a DIN e a DC. Tá? Então, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Vou pedir que vocês dêem uma olhada. Tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e colocar na luz. O artigo 24. Consegui. Bom, o artigo 24 da Lei 986899 diz o seguinte: proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual de ação declaratória. O que é isso?
Os caras escrevem de uma forma que fica mais difícil de entender o que está escrito do que explicar. Pois bem, nós temos, né, a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, e temos a possibilidade da ação declaratória de constitucionalidade, a DECON. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqui existe uma coisa chamada na doutrina de efeito dúplice ou ambivalente. O que ocorre? Então, o cidadão entra lá com ação direta de inconstitucionalidade, tá? Se o Supremo julgar que realmente é inconstitucional, eu tenho o efeito dúplice no sentido de que entrei com ação direta em inconstitucionalidade, o Supremo disse é inconstitucional. Se ele é inconstitucional, né, ele não pode ser declarado constitucional. Nossa, parece tão lógico, sim, mas qual que é a consequência disso? A consequência disso é que, assim, são ações espelho, tá? São inversas. Quando eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade, e a inconstitucionalidade ela é reconhecida, tá? O que ocorre? Quando eu declaro que aquilo é inconstitucional, ao mesmo tempo eu declaro que aquilo não é constitucional. Então, se uma ADIM foi reconhecida determinada questão como inconstitucional, eu não posso entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade pedindo que exatamente aquilo que já foi declarado inconstitucional passe a ser constitucional, tá? Então, por isso que se fala aqui de ambivalente, tá? Da mesma forma, nós vamos ter a questão ambivalente, tá? Ou dúplice na DECON, tá? Então, vamos lembrar daquele exemplo, nós vamos estudar a DECON nas próximas aulas, mas vamos entrar lá, vamos lembrar daquele caso que ocorreu da Lei Maria da Penha. Então, teve lá, o cidadão lá, entrou lá, questionando que a Lei Maria da Penha, aliás, pedindo que a Lei Maria da Penha, através de uma DECON, fosse declarada constitucional pelo Supremo. Pois bem, ele pediu e o Supremo realmente declarou. Então, quando o STF disse, olha, a Lei Maria da Penha é constitucional, ele já está dizendo não reconheço eventual ADIM, tá? Então, se eu reconheci por uma ação declaratória de constitucionalidade que a Lei Maria da Penha é constitucional, automaticamente eu já estou dizendo, olha, não venham com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque eu já declarei a Lei Maria da Penha como constitucional, tá? Então, por isso, né, que se diz que é um efeito dúplice, tá? Porque quando eu digo que algo é constitucional, automaticamente, né, ele não pode ser inconstitucional. E quando eu digo que algo é inconstitucional, automaticamente ele não pode ser constitucional, tá? Então, é nesse sentido, tá? E é isso que está lá no nosso artigo 24, tá? Só que, evidentemente, o legislador, ele gosta de escrever de uma forma que dificulta o entendimento, né? Então, a ideia sempre por que facilitar se eu posso, né, dificultar. Porque você lê aqui e parece bem truncado, né? Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á em procedente ação direta ou procedente eventual ação declaratória. Proclamada inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente ação direta ou em procedente eventual ação declaratória. Tá?
Então, é nesse sentido, tá, que é o efeito dúplice. Tá? Já falamos, já tinha comentado isso em aulas passadas, acho que deu para entender. Nós falamos também da questão dos efeitos erga omnes, né, pessoal, versus a questão do efeito vinculante. A gente viu lá que o efeito erga omnes, ele é mais abrangente, né? Então ele é mais amplo, porque ele afeta todos. Tá? E o efeito vinculante, por sua vez, ele afeta todo o poder judiciário, todo o poder judiciário e a administração pública. Tá? Lembrar, então, que nós estamos falando aqui da ADIM e que o efeito da ADIM, ele é, em regra, erga omnes. Então, afeta todos. Nós estamos falando de questionamento genérico de uma ação. Tá? Até aqui, pessoal, algum questionamento? Tudo em paz. Beleza. Agora nós vamos entrar no assunto delicado. Tá? Deixa eu ver aqui. E tem aluno entrando ainda na aula. Atrasado, mas antes tarde do que nunca. Vamos lá, continuando. Então, nós vamos falar agora da modulação ou manipulação dos efeitos da decisão. E isso aqui é uma beleza, porque isso aqui cai em tudo que é coisa. Cai em OAB, cai em concurso público, cai quando você vai fazer concurso lá para juiz federal. Então, isso aqui é uma beleza. E quanto mais estuda, mais pirado você fica, porque parece uma coisa meio sem lógica. Mas, vamos lá. Modulação ou manipulação dos efeitos da decisão obtida em controle concentrado de constitucionalidade. Só o nome já assusta, né, pessoal? Então, para começo de conversa, nós vamos de novo lá na nossa lei 9668 e vamos copiar lá o nosso artigo 27. O nosso artigo 27, tá? Ele diz o seguinte, que ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, vamos por partes, tá? Igual Jack Estripador. Você lembra desse, Joris? Jack Estripador. Vamos por partes. Bom, então nós estamos falando aqui do ADIM, tá? E o que ocorre? Digamos que foi entrado com uma ADIM lá e essa ADIM ela questiona determinada parte da reforma da Previdência. O que ocorre? Então,
o Supremo realmente viu que alguma coisa lá da reforma da Previdência é inconstitucional. Beleza. Eu entrei lá com a DIN, o Supremo reconheceu o direito e me disse que realmente, você tem razão. O que você está falando é inconstitucional. Só que aí tem um problema. Digamos que o Supremo, ao reconhecer que determinada situação é inconstitucional, ele vai ter uma consequência de um impacto financeiro de 1 trilhão de reais. Esse impacto financeiro de 1 trilhão de reais, se o Supremo disser que determinado artigo é inconstitucional, ou seja, ele vai dizer, realmente, a pessoa não... Eu reconheço, a pessoa poderia se aposentar antes, tá? Então, uma vez que o Supremo reconheça isso, nós vamos ter consequências, né? Evidentemente, se a pessoa se aposenta antes, eu vou ter a possibilidade, né? Eu, governo, vou ter que gastar mais, né? Se a pessoa demora mais para aposentar, eu vou ter uma economia. Da mesma forma, se ela demora menos, eu vou ter um gasto. Então, é justamente baseado nesse artigo 27 que surgiu na doutrina a concepção, né, da modulação dos efeitos da decisão. Tá? Então, essa modulação ela vai modificar, né, a regra, né, porque nós falamos lá já na aula passada que a regra da DIN, que é? Duas regras, né? Efeito erga omnes, né? Se aplica a todos. E o outro efeito, que era? Ex tunc, né? A partir da vigência. Retroage. Então, a modulação é justamente para permitir que se fuja da regra do erga omnes e do ex tunc. Tá? Então, vocês vejam aqui que no texto, ele diz que em razões da segurança jurídica ou excepcional interesse social. E, desculpe, justamente esse interesse social e a segurança jurídica sempre eles têm muita relação com questão de valores, tá? Principalmente quando é dinheiro público. Então, o que ocorre? Você tem 2 minutos, pessoal. Eu vou ter que... Deixa eu copiar essa tela aqui. Eu vou copiar essa tela aqui e já voltamos, tá? Corram lá no banheiro, tomem um cafezinho e a gente já volta aqui, pessoal. Retomamos a explicação aqui desde o início.